Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 partes e tem de tudo. Tem Elon Musk, judiciário, notícias internacionais, orquestração internacional, anistia, aquelas confusõezinhas para tentar conter o poder mais poderoso de todos, algumas tretas que aconteceram, que acho que são relevantes a gente pontuar, eleições, e aqui tem notícia boa, sim, boa. Fortaleza e Belo Horizonte. Os candidatos aí da direita estão ganhando corpo, principalmente lá em Fortaleza, André Fernandes. Quero falar sobre isso. Não vamos entrar naquelas confusões chatas de São Paulo, que eu não aguento mais esse tema, é um tema chato. Todo mundo já formou sua opinião, vida que segue. E espero que dê tempo de comentar também sobre o senhor Silvio Almeida, porque é tanta coisa que está acontecendo no Brasil, né, que a demissão dele não ganhou tanto destaque. Mas vamos lá. E não vou nem me alongar muito nessa introdução. Só comentar com vocês aqui rapidinho, se você não sabe, chegou aqui de paraquedas, estou disputando o bicampeonato do iBest, fui o campeão no passado, graças a vocês, na mesma categoria que estou disputando agora, jornalista, influenciador, eu também estou em outra, mas na outra categoria eu nem falo qual é, nem coloco o link, até porque na outra categoria tem a Bárbara, a Ana Paula Henke, eu já falei, votem nelas, mas essa daqui, vote em mim, eu quero ser o jornalista influenciador campeão mais uma vez, e se eu tiver em primeiro até o final da semana, eu já estou automaticamente classificado para a final. Sou eu contra o Alexandre Garcia e o José Fernandes. O Alexandre já ganhou muitos prêmios na vida, deixa que eu estou começando, vem pro pai que vai dar certo. É o link aqui na descrição, peço o seu apoio. Mas vamos lá, vamos começar para valer. Gente, Twitter segue banido, multas para quem usa VPN seguem valendo, mesmo que ninguém tenha sido multado ainda. E deve ter nos próximos dias, né, a decisão, possivelmente não será indeferido e as partes devem recorrer, Partido Novo e OAB, questão aí tanto do banimento do Twitter quanto da multa, e deve ser levado a plenário. Será que vai mudar? Não sei. O que eu sei é que a Folha de São Paulo ontem publicou essa nota. E ela é curiosa quando você observa outras coisas que aconteceram recentemente e o comportamento da imprensa em relação a diversas pautas no Brasil. Aqui é um típico caso muito bacana de você mostrar para as pessoas que não acompanham a política todos os dias para ver como elas podem estar sendo enganadas. Grupo Conservador Internacional aciona a corte contra a suspensão do Twitter. O grupo conservador da direita cristã ADF Internacional acionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa da suspensão da operação do Twitter no Brasil, afirmando haver uma série de violações à liberdade de expressão e do devido processo legal no país. Pronto, beleza. O primeiro parágrafo colocou questões factuais bem objetivas do que esse grupo pretende. Aí olha agora o segundo parágrafo. A organização, com sede na Áustria, é considerada um grupo de muito ódio, pelo Southern Poverty Law Center, referência em monitoramento de movimentos extremistas. Referência com base no quê? Será que se você for no site da Open Society Foundation, lá no Grants, né? GRANTS, que é onde está lá o site onde você vê para onde a Open Society está enviando dinheiro. Se você colocar Southern Poverty Law Center, será que você vai achar doações da turma, do Soros para essa turma? Eu sei a resposta e eu estou te perguntando, né, exatamente por isso. Né? É uma grande referência. Aí a Folha de São Paulo vai explicar por que esse grupo é um grupo de ódio. Entre as suas bandeiras, veja só, está o casamento apenas entre homem e mulher, rejeição à transição de gênero de crianças, rapaz, garantia da vida desde a concepção, ou seja, é contra o meu corpo, minhas regras. Você tá vendo como são as coisas? E para a Folha de São Paulo é um grupo super malvadão. O documento enviado à corte é datado de 31 de agosto, um dia após o ministro determinar a derrubada imediata completa e integral do Twitter no Brasil. Na petição enviada, o grupo conservador pede que a Corte Interamericana intervenha para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Na avaliação da organização, o estado da liberdade de expressão no país é terrível e a censura prévia teria sido normalizada. A ADF Internacional fala em ordens diretas de censura emitidas pelo Supremo e pelo TSE, as quais qualifica como ilegais, inconstitucionais e não convencionais.
O grupo vê censura grave que se arrasta por mais de 6 anos no Brasil, né, e que teria provocado dano real à democracia brasileira. Esse é o grupo de ódio. Veja como ele é odiento. E a nota termina falando que a organização pede que a Corte Interamericana de Direitos Humanos solicite informações sobre inquérito das fake news das milícias digitais do Supremo e que o órgão faça uma visita ao Brasil e colete relatos das supostas vítimas de censura. Tem uma coisa demais? Mas você vê que pega no pé. Enquanto esse grupo é do ódio, vamos conhecer agora o que é o grupo do amor. Eu não vou nem gastar muito tempo. Só essa notícia que eu acho que muita gente deve olhar e falar: o que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil. Existe um movimento internacional. Sim, tem isso também. Mas quando eu olho para uma notícia como essa, eu não consigo não pensar no Brasil. Mas realmente sem pensar no Brasil. É porque as questões são similares? Não. Eu estou pensando no Tony Blair e Brasil. A conexão de ambos. Aí você se pergunta, por quê? Que tá ali. Tony Blair pede acordo global, um acordo global sobre restrições de discurso nas redes sociais. Um acordo global, obviamente que é para silenciar pessoas de direita. Obviamente que é sobre isso. Isso foi agora. Vocês lembram o que aconteceu no mês de julho? Eu acho que não, eu vou lembrar agora. Lula e Tony Blair conversam sobre vitória trabalhista no Reino Unido. Essa era a manchete. 22 de julho. Os chefes de Estado discutiram ainda a proposta de reunir líderes de governos democráticos contra o extremismo. O Poder 360 não deu mais detalhes, mas logo depois diz, que é no evento em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai ocorrer em setembro. É uma agenda que o Brasil vem tentando construir. Essa agenda, nessa nota, não traz mais explicações, mas a gente comentou, como aqui, o telefonema de Lula com o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele convidou Stammer para visitar o Brasil e para uma reunião dos países democráticos contra o extremismo. Mesma reunião, a reunião em paralela à Assembleia Geral da ONU. Ainda no mês de julho, nosso porta-voz da ONU, extraoficial Jamil Chad, Brasil e Espanha costuram cúpula contra o extremismo e as ameaças à democracia. Entre os temas que devem entrar na agenda estarão o uso do serviço de inteligência como uma forma de desestabilizar governos e democracias. Também estarão na pauta a máquina de desinformação e o papel das redes sociais. Você entende por que eu não consigo olhar para o Tony Blair e não pensar no Brasil? É porque realmente é uma agenda. Não precisa ter assim, não. Os caras falam para você, eles te contam o que está acontecendo. Lula havia indicado que já tinha conversado com o Sánchez, Pedro Sánchez, que é lá da Espanha, o Olaf Scholz, da Alemanha, e o Macron. Então, assim, não é só o Lula, o Tony Blair, é todo mundo. É todo mundo junto e misturado. Isso, inclusive, a gente vem denunciando desde abril do ano passado. Essa foi a primeira nota que a gente comentou na época. A rede de influência planejada de Lula com os democratas, o Partido Democrata dos Estados Unidos, servirá aos interesses liberais globalistas. O Coríbico denunciava que é nesse cenário que o editor associado do Político para Assuntos Globais, o Alexander Burns, lançou seu relatório bombástico exclusivo na quinta, Plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Ele cita alguns dos democratas americanos que se reuniram com Lula durante sua viagem a Washington em fevereiro de 2023 para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede de influência global em parceria conjunta com a turma do Biden. Essa era a matéria. Só 4 parágrafos bem rápido. Em Washington, Lula fez um apelo. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional, como se já não tivesse, para enfrentar crises como privação econômica, mudanças climáticas. Líderes da extrema-direita como Trump e Bolsonaro procuram uns aos outros e encontraram companheiros de viagens como Orbán, a Le Pen. E o Lula disse que não tem nenhum clube comparável, Nunca existiu nada similar na esquerda. Não, nunca existiu. Ele tem que mudar. A deputada Pramila Jayapal, chefe do Congresso Progressista Caucus, disse que Lula queria mobilizar forças de esquerda contra a rede internacional de pessoas e movimentos de direita. Ele realmente estava apelando para nós, pedindo ao Progressive Caucus para construir algo que pudesse contrariar isso. Essa agenda de censura que nós
enfrentamos no Brasil, obviamente que ela não nasceu agora, mas esses avanços não são, assim, totalmente aleatórios. Existe um grande interesse internacional, existe uma movimentação ativa. A própria imprensa internacional nos relata e vem relatando ao longo dos meses, dia após dia. E a única forma da gente conseguir dar um chega para lá nisso daqui é começar a discutir de forma séria o que é soberania nacional. O que Lula está fazendo é rifar a soberania brasileira e cumprir ordens que vêm lá de fora, da turminha globalista. Mas vamos continuar. Ontem tivemos a sessão na CCJ. Não foi colocado nada em votação. Já era basicamente esperado. Obviamente os deputados falaram, não sei o que, perdendo, tudo mais, mas tá aí. Não, perdeu não, né? Porque não foi derrotado, segue em pauta, vai ser só depois das eleições. Mas esse era o plano. O plano era colocar o assunto, levar o assunto para discussão, poder utilizá-lo para fazer pressão política, desde buscar espaço junto aos candidatos que querem suceder o Lira a diversas outras coisas. E tá ali. Ontem não foi colocado em pauta a questão da anistia, mas esse não é o único assunto que está rodando na CCJ. A comissão, da CCJ, né, encerrou nesta quarta a discussão sobre a proposta da PEC que limita o poder de ministros do Supremo em decisões monocráticas. Ontem já conseguiu ver todo o relatório, apresentar o relatório, a aprovação do texto. Esse processo é necessário, isso faz parte do rito. Você não pode colocar em votação antes do relator apresentar o seu parecer. Isso já aconteceu, já foi lido, então você já finalizou essa parte. Nos próximos encontros, aí sim, possivelmente já pode colocar em votação. A proposta proíbe que o ministro possa suspender sozinho leis, decretos ou medidas provisórias, se não ficar comprovada a urgência do questionamento. Também determina que ações que questionam a constitucionalidade desses dispositivos sejam julgadas em até 6 meses. Apesar da leitura do relatório e dos debates sobre o texto, ainda não houve votação. Os membros da CCJ entraram em acordo para deixar a análise do texto para outra data ainda a ser marcada. Há uma forte tendência pela aprovação da matéria, que nasceu e já foi aprovada no Senado. Isso daqui vai salvar o Brasil? Não, óbvio que não. Mas acho que é um pequeno avanço, acho que é importante, ainda mais para quando a direita voltar ao poder, porque eu não acho que o Supremo está muito preocupado em suspender na canetada decisões do Executivo. Do Congresso, sim. Do Congresso até pode, mas do Executivo não. Mas quando a direita voltar, pode ser um problema. Então, melhor tentar, desde agora, evitar lá na frente. Parabéns aí, deputados. Importante avançar com isso. Ontem o Rodrigo Valadares participou de uma entrevista na CNN. Eu não sei se é o jornalismo que está indo atrás dele. Por ele ser o relator, por essa pauta ser importante. Não sei se é a assessoria de comunicação dele. Mas eu acho que é muito importante os políticos participarem desse tipo de espaço. Dar entrevistas. Tem que dar entrevista. A bolha já concorda, a bolha já fala com eles. É importante. A imprensa não quer conversar com militante, quer conversar com político. E o Rodrigo Valadares manda bem. Estou começando a gostar desse cara. Estou começando a gostar desse cara. Conversou aqui com a CNN, foi bem cortês com os jornalistas, até porque também a jornalista foi relativamente respeitosa com ele. Vamos aqui ouvir o que o Rodrigo disse. O texto, da maneira como está hoje, ele não beneficiaria um perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido do próprio, que não queria que ficasse contaminada essa discussão, e sim somente os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Olha, Débora, coisa boa é você fazer uma entrevista com uma jornalista competente e inteligente que fez bem o seu dever de casa, porque eu acho que eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes, você foi a primeira que realmente não me perguntou, né? Que
sabe que o nosso parecer, o nosso relatório, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, ele não está incluído entre os anistiados. Então, duvido muito que haja essa ampliação ao presidente Bolsonaro em relação à anistia, se o próprio já manifestou por diversas vezes que não deseja estar entre os anistiados. E você falou muito bem, indo para o plenário tem um outro relator. No plenário, ele cabe tanto o novo substitutivo, quanto emendas de plenário, emendas ao relatório. E aí, aprovado no plenário, ele vai para o Senado Federal. O Senado Federal também pode emendar o projeto. E aí volta, caso tenha emendas, para a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. Nisso, Débora, nós não temos controle. Agora, eu lhe digo com toda tranquilidade, é o próprio presidente Bolsonaro que não quer estar entre os anistiados. Então, eu duvido muito que haja essa ampliação ao presidente Bolsonaro em relação à anistia, se o próprio já manifestou por diversas vezes que não deseja estar entre os anistiados. O que o presidente Bolsonaro realmente quer é anistia para as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Vocês estão vendo aí, né? Mais uma vez, mais uma pessoa que aparece falando, cara, Bolsonaro pediu para não colocar ele na lista, né? Porque nos últimos dias aí vem crescendo de forma intensa, né? Acusações de um acordão para beneficiar Bolsonaro, e mais uma vez o Rodrigo Valadares desmente essa história. Mais uma vez ele desmente. Votação do PL da anistia deve ser acelerada após as eleições, diz relator à CNN. A expectativa é que, passado o período eleitoral, o tema possa ser discutido e votado com menos pressões políticas imediatas. O projeto de lei da anistia tem gerado debates acalorados no cenário político brasileiro, com defensores argumentando pela necessidade de pacificação nacional, enquanto críticos apontam risco à responsabilização por atos antidemocráticos. Aí, gente, tem que ter uma treta, né, pra apimentar o dia. E o dia vai ficar... muita paz também não presta, né? Já que tem confusão, vamos criar confusão. Comentei com vocês ontem, mostrando várias coisinhas, como tem gente agindo, só pode ser de má fé. Eu não acho que é ignorância. Eu não acho que é burrice. Pois bem, ontem eu tô lá no Twitter, tô vendo esse rapaz aqui, ó, Ricardo Martins. Eu já mostro um pouquinho sobre ele. Já mostro. Um pouco do passado, aí vocês vão entender. Até uma frase que eu venho repetindo nos últimos dias. Ele pegou um trecho da fala do Marcelo Marratem, que inclusive se lança como candidato à presidência da Câmara, né? Como se fosse apenas uma questão de querer, não uma questão de números. E o Ricardo escreve assim, ó. Eu tenho aqui insistido sobre o acordão nos últimos 2 dias. Na bota de caixa alta. Eu quero saber que acordão é esse. Os deputados do governo estão denunciando isso nos corredores da Câmara e no Senado. Gente, vocês viram algum deputado ou algum senador falar de acordão? Vocês viram? Seria muito importante. Se alguém viu, então, vamos lá, botem a boca no trombone. Digam nomes. O nome dos traidores da pátria. De quem está costurando esse acordão. Enfim, né? A mesma negociata maligna está acontecendo usando os presos políticos como moeda de troca. Pois sabe que o ministro continuará lá. Covardes. Os deputados da oposição começaram, após 2 dias, denunciarem o acordo. Eles sabem que para que o povo seja anistiado, o ministro continuará no Supremo. Repito, não há negociação com o ditador. Aí, olha o trecho que ele coloca do Marcelo Marratem. Os perseguidos políticos do Brasil, cuja anistia seria discutida, votada e talvez até mesmo aprovada no dia de hoje na CCJ, estão sendo utilizados como moeda de troca para a eleição da presidência da Câmara. Quem disse isso, aliás, foi meu colega do PSOL. Os perseguidos políticos do Brasil, cuja anistia... Você vê aí, né? E quem diz até meu colega do PSOL. O cara pega um trecho de uma fala para falar isso. Gente, vocês acham que o Centrão tem alguma preocupação com os presos políticos? Não. O que o Centrão tá falando é, se tu quer que eu apoie tua pauta, tu tem que me apoiar. E a turma dele tá falando, ó, se tu quer o meu apoio,
tu vai ter que pautar a anistia. É simples assim. É o mundo real, como ele é. É o mundo real como ele é. As pessoas não sabem como é que funciona. Até quando vai continuar essa desinformação? Isso é desinformação. Desinformação mesmo, que você está levando com base em falácias, informações pela metade, pessoas a acreditarem num cenário que não existe. Um cenário totalmente, assim, distópico. A direita não tem números para vencer a eleição para a presidência da Câmara. Não tem. A gente já explicou isso 2 dias atrás. Flávio Bolsonaro comentou sobre isso, não Cláudio Dantas. Envolve cargos na mesa diretora, envolve comissões importantes. Se você não está no bloco vencedor, dificilmente você vai ter algum espaço de relevância. E todas essas pautas que estão sendo discutidas na CCJ. É a comissão mais importante da casa, passa tudo por lá. O PL só está com a CCJ porque estava no bloco do Lira. É muito fácil para a turma do Novo ficar falando isso porque eles não têm bancada. O Novo tem 3 deputados. Eles não têm direito a nada. Se o Novo estiver no bloco vencedor, se o Novo não tiver, eles não vão ficar com nenhum espaço. Eles não vão ficar com nenhum espaço. Esse aqui é o típico discurso do melhor perder em pé do que ganhar de 4. Está 100% alinhado com esse discurso. Aí você vê um pouco quem é o Ricardo Martins. O que ele andou falando, ele falou, tem 2 dias que ele está denunciando isso. Assim como afirmei que havia um acordão sendo costurado, né, para manter o tirano na Suprema Corte em troca de algumas concessões. Agora senadores estão sendo ameaçados e coagidos, né? E claro, os que têm algum processo em curso no Supremo contra eles. Enviados do Deep State brasileiro trabalham incansavelmente para virar o jogo em favor do sistema e na ânsia de resolver isso estão dando brechas e expondo o jogo. Continuam impressionando os senadores, está funcionando. Tá bom, né? Ele tem todas as informações. Estão tentando fazer um acordão neste momento. Estão tentando abafar o pedido de impeachment. Querem pacificar novamente, dando anistia aos presos do dia 8 e devolver os direitos políticos de Bolsonaro. Aí, quem é o Ricardo Martins? É o cara que fazia a live com Oswaldo Eustáquio, que tocava fogo no Brasil no final de 2022. E um dos grupos lá que saíram com as matérias na época, que a imprensa acusou membros do grupo de estar lá incitando confusão de janeiro, tá lá o Ricardo Martins. Quando eu falo pra você, né, que a mesma turma do PTB de volta, aquele cheiro de caatinga que você conhece de longe, é isso daí. Essas são as pessoas que estão inventando a história de acordão. Essa história só enfraquece a pauta. Só enfraquece a pauta. Porque se passar a anistia, vão falar o quê? Sabe por que a anistia passou? Porque essas pessoas são traidoras. São traidoras e rifaram o Brasil. Tem uma matéria aqui para mostrar lá na frente. Gente, olha só. O impeachment, para ele abrir, para ele ser colocado em pauta e o relatório ser lido, você tem que ter 41. 41 é um número que a direita, eu acho que não vai conseguir. E ainda que consiga, para terminar o processo inteiro de impeachment e a votação final, é quórum qualificado de 2/3. Precisa ter 54. 54. Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Então, assim, eles colocam uma pauta inalcançável. Obviamente, não vai chegar em 54. Eu não vou ficar te enganando como a turma dá e pressione. Você tem que pressionar, beleza. Mas para de ficar enganando o povo. Existe o possível, existe o impossível. É uma situação que é utópica. Aí você coloca a pauta utópica, quando ela não acontecer, vão falar o quê? Sabe por que não aconteceu o impeachment? Porque essas pessoas rifaram o nosso movimento por concessões, eles negociam com ditadores. É tudo friamente calculado. Olha lá, ó. Divulgando o sererê. Rapaz, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Sererê foi preso. Só tô na dúvida se foi na noite do dia 13 ou foi na noite do dia 12. É a turma do Oswaldo Eustáquio que tava colocando fogo em Brasília em dezembro de 2022. Aí agora tá aí colocando fogo no Brasil, gritando que anistia é golpe, tem acordão e tudo mais. As pessoas não aprendem. Não aprendem. O pior de todos é esse daqui, ó. Eu acho que o Rodrigo Valadares é um cara muito educado. Ele vai na imprensa, trata bem os jornalistas. Mas com esse rapaz aqui, chamado Deltan Dallagnol, você ser educado é você faltar com respeito com as vítimas.
Esse Deltan, ele é um fuxiqueiro. Esse é um dos pais da mentira do acordão. O Deltan Dallagnol é um dos pais da mentira. É até que a postagem, ó. Olha, ó. O Deltan ainda postou aquela foto ali de Bolsonaro na posse de cerimônia, né? Que o cara lá se torna presidente do TSE. Bolsonaro foi lá representante, né, do Poder Executivo. O Deltan coloca aquela foto, matéria do Cláudio Dantas, mas a gente já chega aqui. Aí você vê, olha a disfarçatez do Deltan Dallagnol. Ele inventa a mentira. Deltan Dallagnol inventa a mentira que tem um acordão rolando. Aí convida a Carol de Tone e o Rodrigo Valadares para falar da questão da anistia. Escuta só. Deixa eu fazer uma pergunta que incomodou muita gente hoje, que gerou um bafafá e um burburinho nas redes sociais. Bafafá. Existe algum plano, existe algum bastidor de trocar a anistia para abrir mão do processo de impeachment de Alexandre de Moraes? Vocês conseguem responder isso para as pessoas? Não, de nossa parte não. É que foram movimentos feitos ao mesmo tempo. O pedido de impeachment ele já estava sendo feito desde o outro esforço concentrado, né? Que o Eduardo Girão, o senador, já estava movimentando os senadores, os deputados queriam apoiar, o Gustavo Gás foi um dos deputados que mais fez a petição online também, mas ele culminou depois da manifestação do dia 7 de setembro. E o pedido de anistia já é um pedido que está sendo, desde que eu entrei na CCJ, o pessoal já está pedindo, né? Foi uma novela até designar o Valadares relator, né? Aí o presidente Bolsonaro pediu pra gente pautar, estava pedindo incessantemente e culminou ser na mesma semana. Mas não há nenhuma ligação entre as duas coisas. De minha parte, pelo menos, não há nenhuma ligação, não há nenhum pedido nesse sentido. E da tua parte, Valadares? Não, zero, absolutamente. Eu acho que fuxico, fofoca. São dois importantes temas que culminaram na mesma semana, mas é um anseio da população em geral, né? Apesar deles terem uma ligação, porque é um dos motivos que a gente arrolou lá na petição de impeachment, né? A condução de inquéritos, né? É um dos motivos, né? Que diz respeito ao juiz natural, promotor natural, duplo grau de jurisdição, presunção de inocência, etc. Não tem ligação nenhuma ao andamento, né? Até porque o Pacheco não se comprometeu de forma alguma também, ele não antecipou qual vai ser a decisão dele. Aliás, ele meio que disse que atos jurisdicionais com relação ao impeachment não serão objeto de análise pela casa. Quando esses atos jurisdicionais estão ao arrepio da lei e da Constituição, cabe aos demais poderes, no uso de freios e contrapesos, fazer uma justa análise, né? Mas isso vai caber ao presidente da casa. Super importante. Eu tinha visto essa notícia, até fiz um vídeo sobre essa notícia, sobre um burburinho de que existiria uma troca, mas pra mim não fazia sentido. Até porque saíram várias notícias dizendo que o próprio Alexandre de Moraes não estaria nem preocupado, supostamente, pelo menos, com o pedido de impeachment. Eu acho que a gente tem que pressionar mais o Pacheco. Acho que a gente tem que aumentar a pressão e a população nas ruas do 7 de setembro foi excelente nessa direção. Agora, esse esclarecimento de vocês é muito importante, porque já tinha muita gente preocupada. Então, pessoal, olha só, Carol de Tone, Rodrigo Valadares aqui esclarecendo pra todo mundo, não existe toma lá da cá, não existe... Agora você diz isso, né, seu pilantra? Rapaz, velho, não tem um cara... Olha, pior que ele, só o Moro. Esse cara, ele é podre. Ele é podre. Eu queria xingar esse cidadão, mas não vou. A Tsugida fala, ó, ele foi um dos responsáveis que insinuaram, agitaram, incendiaram as pessoas. Não, porque viu a notícia. Vamos ver a notícia, Deltan. Vamos ver. Com barulho feito... Aí agora ele se esquiva da culpa, né? E a culpa é de quem entrou no burburinho, no bafafá, na fofoca de rede social. Me custa acreditar que é como as pessoas não percebem. O texto da Ditone, ela colocou ali o texto. Estamos enfrentando uma série de estratégias protelatórias orquestradas. E a Tsuri fala, ó, o fora-ministro, frase de ordem, de efeito, e o anistia já, serão apenas frases de efeito, vazias, pra maluco bater palma, se o lado de cá não soubesse contrapor igualmente com a série de estratégias. A Carol falou o seguinte, ó. As obstruções, tumultos e manobras que a esquerda promoveu na CCJ nos últimos dias apenas adiam ainda mais o alcance da justiça e o sonho de inúmeras famílias de verem seus entes queridos livres novamente. Mas é certo, não desistiremos de lutar e pautar a anistia. Nossa batalha continua na CCJ e seguirá para o plenário da Câmara. Estamos enfrentando uma série de estratégias protelatórias orquestradas por deputados de esquerda e do centro, cujo objetivo é barrar essa pauta vital. É isso daí. Eles estão minando. Perante a opinião pública, estão minando, porque a grande parte da discussão é se tem um acordo ou não. Em vez das pessoas apoiarem a anistia, ficaram falando, ó, é o joguinho, é o joguete, estão em conluio com o ministro. Eles brincam com vidas humanas, colocam interesses mesquinhos acima de liberdades individuais. É o Deltan, ele coloca o interesse político dele acima da liberdade das pessoas. E as pessoas não percebem isso.
Pessoas presas sem o devido processo legal, sem individualização das penas e em meio a irregularidades gritantes. Inúmeras famílias destroçadas, mães separadas de seus filhos pequenos, idosos com saúde frágil, pessoas enfrentando depressão, comorbidade, enfim. Entre essas tragédias, temos a perda de Clezão. Quantas famílias mais terão que suportar essa dor até que a verdade prevaleça? A anistia representa não só a correção de abusos, mas também o respeito aos direitos fundamentais de todos os brasileiros, é a reparação de erros que custaram não apenas a liberdade, mas, em alguns casos, a vida de inocentes. A luta é árdua, mas nossa convicção é inabalável. Não vamos desistir porque, mesmo que demore, a verdadeira justiça triunfará. Aí tá ali, ó. Deltan Dallagnol, ele não apenas posta a notícia, ele posta a notícia, coloca Bolsonaro como ministro e o texto é: segundo a apuração do Cláudio Dantas, estaria em curso o movimento para trocar o impeachment do ministro pela anistia a Bolsonaro. Cara, Bolsonaro tá de fora, Deltan Dallagnol. Será que vem aí um novo grande acordão com o Supremo e tudo? Aí ele fala: não, eu sempre achei que não tinha. Se tu achou que não tinha, Deltan, por que você não desmente a notícia? Por que você não desmente o seu amigo Cláudio Dantas? Você tem o telefone da Carol de Tony, do Valadares, você faz live com eles. Será que não é mais responsável de sua parte ligar e perguntar, seu pilantra? Você é um pilantra, Deltan Dallagnol. Você não vale o que você põe pra fora pelo seu buraquinho. Você não vale isso. Você não vale. E as pessoas não veem como esse cara... Quem é esse cara? Aí ele compartilha a nota do Cláudio Dantas, que ele também tem o contato. É esse Cláudio Dantas aqui, ó. Esse é o Cláudio Dantas. Vamos relembrar. 13 de junho de 2017, lá vem o Deltan. Difícil apoiar alguém, mas acho bom você saber. Estou pedindo, né? Vou mandar só pra você. Não, este pedido vou mandar só pra você porque é um off imenso. Cláudio Dantas, do antagonista... Quer saber quem a Força Tarefa gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal, público? Nas palavras dele, importante para a gente apoiar certo. Cláudio Dantas, jornalista que é assim, ó, com o Deltan Dallagnol. Trabalhavam juntos, até para fazer movimentações políticas que o agradasse. Então, se o Deltan achava que era mentira, o que ele deveria ter feito é pegar o telefonezinho dele e ligado pro Cláudio Dantas. Falou: Dantas, isso é mentira. Ajuda a desmentir, Deltan. Não. Você coloca uma foto clickbait, um texto clickbait para levar views e ganhar dinheiro em cima da miséria. Você tá surfando, Deltan, na miséria que aconteceu com Clezão. Você não vale o que sai do seu corpo. E nessa discussão aqui, sabe quem eram os apoiados da Força Tarefa para ser o próximo PGR? Ali no final, ó. Nicolau e Mário. Sabe quem é Nicolau? Nicolau Dino, o irmão do Flávio Dino. Esse é Deltan Dallagnol. Que vocês não querem enxergar. Vocês não querem enxergar. Mas calma que ainda vou falar um pouco mais dele. Aqui, ó. Não tá negociando impeachment. São 41 senadores para você conseguir fazer a abertura do processo. Mas, no final, são 54 votos. E eu ainda fiz esse organograma aqui para mostrar o quão pilantra é o Deltan Dallagnol. Acordão. Existe alguma prova que tem esse acordão? Sim. Então mostra as provas e acabem com tudo. Caso solucionado e Brasil salvo. Pronto. Tá desmontado. Melhor do que ficar de fofoqueiro na internet. Tem alguma prova? Não. Quem fez a denúncia merece respeito? Eu não tenho nenhum respeito pelo Deltan Dallagnol. Mas se você acha que sim, então pronto. Mostre as provas e acabem com tudo. Vai atrás das provas. Quem fez a denúncia merece respeito? Não. Tá. Quem fez a denúncia tem interesse na situação? Não. O caso tem indícios de veracidade? Sim. Então mostre a prova e acaba com tudo. Quem fez a denúncia tem interesse? Não. O caso tem indício de veracidade? Pô, não tem. É fofoca de maluco. É fofoca de maluco. Precisa de 54 votos. Não vai conseguir. Quem fez a denúncia tem interesse na situação? Tem. Deltan Dallagnol é político. É fofoqueiro oportunista. Não dá para continuar assim. E outra coisa, Deltan Dallagnol um dia já foi procurador da República. Ele tá aí gritando por liberdade, ele que tá aí reclamando do judiciário brasileiro, ele deveria saber que no mínimo, quando você faz uma acusação, o ônus da prova da acusação é de quem acusa. Talvez ele não aprendeu isso ao longo da carreira jurídica dele.
Agora, colocar na conta de Bolsonaro, você coloca. E eu queria aqui, de coração, eu fico nervoso com isso daqui, com essa injustiça que fazem, usando o sofrimento de pessoas como palanque político para ganhar views. Eu queria aqui, de coração, pedir, Revista Oeste, vocês são o maior grupo de comunicação da direita desse país. Coloquem um fim nessa mentira do acordão e exponham quem é Deltan Dallagnol. Não coadunem com isso. Não só a Revista Oeste, também gostaria aqui de instar a se pronunciar a turma da Braddock, mais do que a Revista Oeste. A Braddock lá, eu conheço até o dono, é o Manuel. Manuel, coloca aí na pauta esse assunto para desmentir de vez. Essa pilantragem só atrapalha o avanço da anistia. É uma pauta que deveria ter apoio das pessoas. E as pessoas estão lutando contra a anistia. Por quê? Não, porque é parte de um acordão. E eu falo assim da Braddock por um motivo. Porque o Ricardo Salles, ele está sempre lá na Braddock. E agora, o Ricardo Salles está no Partido Novo. Enquanto o Salles esteve no PL, ele se mostrou um cara independente, que nunca teve medo de botar o dedo na cara do Valdemar. E falar, Valdemar, você tá errado. O Salles nunca se dobrou pro Valdemar. E eu não acho que ele vai se dobrar agora pro Deltan. Então, cara, coloca na pauta. Vocês têm que ajudar também a desmentir alguma coisa. Estão tampando o sol com a peneira. É uma espiral do silêncio. Pra proteger o quê? Quem? Vamos lá. Vamos botar. O cara é político. Tá fazendo política. Não dá pra ficar assim pra sempre. Você vê, ó. Novo vislumbre, dobradinha de Deltan e Fernanda Dallagnol em 2026. Você acha que ele tá lutando pelo Brasil? Você acha que ele tá lutando pro Brasil? O cara é procurador, não sabe de quem é o ônus da prova, fica levando fofoca à frente, ele tendo acesso aos responsáveis, ao presidente da CCJ, ao relator, ele fez live ontem, ao jornalista que publicou. Pelo amor de Deus, gente. Até quando? Até quando vocês vão deixar isso acontecer e ficar assim, todo mundo de braços cruzados? Tem que desmentir uma coisa dessa. Tem que expor gente assim. O Partido Novo vislumbra lançar uma dobradinha, Deltan e sua mulher na eleição do Congresso. O presidente da legenda, Eduardo Ribeiro, quer que o ex-procurador dispute uma cadeira do Senado. Bom demais. Já a Fernanda, pelo que está sendo desenhado, uma vaga na Câmara. A interlocutores, Deltan tem dito que Fernanda é uma reserva em aquecimento. Quer dizer que ela entraria caso o time precisasse, do contrário, vai ajudar de outras formas. A decisão, portanto, ela não está tomada, depende de outros fatores, incluindo familiares. A propósito, o partido também já trabalha com possível cenário de disputa presidencial. O nome dentro do Novo é dado como certo, né? Romeu Zema. Se ele vai de fato se candidatar, é outra história. Aí as coisas acontecem assim, numa aleatoriedade. O vídeo ontem eu tô comentando sobre a Carla Ceccato. Onde é que ela tava ontem? Discutindo aí sobre São Paulo, falando do Malafaia lá, o outro candidato. Aí uma pessoa posta o vídeo dela e fala assim, ó, não tô defendendo político nenhum, sai pra lá os fanáticos. A Carla Ceccato tem toda a razão. A tal direita desunida é desunida e envergonha. Malafaia, como pastor, deveria ter vergonha na cara. Nunca esqueci ele pedindo dinheiro grande quando veio numa igreja aqui na Suíça. Vou dar play aqui primeiro no vídeo da Ceccato, depois eu leio ali os comentários. Olha o que a Carla Ceccato tá dizendo. Eu estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal a prefeito em São Paulo e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita. Porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público são todos amigos. Não. Eles não expõem as suas mazelas, eles não se criticam. Um dos exemplos disso é que, para prefeito em São Paulo, só temos 2 candidatos de direita, Pablo Marçal e Marina Helena. Os outros todos são da mesma panela. Eles são todos amigos e se respeitam e não se dividem. Trabalham em conjunto. A direita não. Esse é o maior problema da direita do Brasil. Ela é dividida, ela é rachada. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece, não subsiste, não permanece. A direita precisa se unir. Quando o senhor vem a público falar mal de Pablo Marçal,
A esquerda aplaude, ela adora, porque você está dividindo um candidato de direita, você está tentando destruir um candidato de direita. Se o senhor tem as suas ressalvas com ele, fale em particular. Fale em particular. Ele e Marília Helena são os únicos antissistema em São Paulo. O senhor muito bem disse que não se envolve em campanha no primeiro turno. Então não se envolva. O senhor ficou chateado que ele quis subir no caminhão, aí disse que é porque ele chegou no final. Tá, chegou no final, mas ele queria subir só para acenar para o público. O senhor não quis. Ano passado, acho que foi em junho, foi na época do CIPEC. Bolsonaro ele participou do Pânico. Esse vídeo tem lá fácil no Atlas, mas não vou procurar não. Bolsonaro falou assim, ó. Se você vê alguém falando de unir a direita, fuja que é pilantra. A direita tá unida. Eu nunca vi uma pessoa certa, uma pessoa que não fez uma burrada, pedir pra unir a direita. Falou, vamos unir a direita, aprontou. Aprontou, está sendo criticado, está sendo exposto e quer se esconder. Quer se esconder das críticas. Essa é uma desonestidade sem igual. A esquerda não briga, mas briga todo santo dia. Todo santo dia. E fica esse papo chato, ano após ano, que é pra blindar os pilantras, que não pode mostrar quem é pilantra, que tem que estar... Não tô unido não, irmão. Pode me jogar pra qualquer lado. Eu sou comunista, eu sou de centro, eu sou de cima pra baixo, eu sou de esquerda, me chame o que for. Mas dessa direita aí, Deltan Dallagnol e Carla Secato, eu quero distância. Se eles são de esquerda, eu sou de Marte, eu sou de Plutão, Netuno, Urano ou sei lá, de qualquer outro planeta da Via Láctea. Qualquer um, mas com essa turma eu quero distância. Distância. Eu não consigo ver um Brasil melhor com essa gente. Interesseira. Aí tá ali a Lilian, ó. Secato gravou o vídeo antes do 7 de setembro, espalhando boatos, né? Fofoqueiro igual o Deltan Dallagnol, de acordo, né, de Bolsonaro para não ter impeachment. Secato falou que Bolsonaro estava contra o impeachment. Se essa é a direita, né, sim, é a direita de descolar do Bozo. Aqueles tucanos que querem voltar com roupa nova. Aí a mulher que postou o post diz: a briga no meu post só reforça o que eu disse. Bando de desunidos brigões. Mas peraí. A Carla Secato, ela pode mentir, ela pode difamar, ela pode fazer fofoca, mas se você questiona a Carla Secato, o errado é você. Você tem que se autocensurar diante das fofocas criadas pela turma do Novo. Você tem que se autocensurar em nome da liberdade. Aí o Betinho responde: então posta no seu grupo privado, pô. Já que você não quer ser refutada, a esquerda não briga em público é a maior falácia de todas. Aqui, mas tá rolando diversas matérias e tweets da esquerda, um puxando o tapete do outro. É isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eles estão. Rebate aqui, rebate acolá, rebate aqui, rebate acolá. É mentira demais. É mentira atrás de mentira. E o povo não consegue enxergar, às vezes, o que tá acontecendo. Eu não entendo, não, velho. Eu realmente, às vezes, quero entender onde o povo quer chegar. Ontem o Carlos compartilhou meu vídeo. Enfim, eu fico muito lisonjeado quando ele compartilha. Ele compartilhou e ele tá falando assim: telejornal crucial para a reflexão do atual momento político. Está tudo muito cristalino desde o início. Não estou atrás de likes, lacradas e nem de ganhar e nem de enganar os outros para me colocar na política como um falso salvador. Eles sabem como agir frente aos inocentes. Não há bobos. O entendimento do atual contexto é a escolha dos senhores. E depois o Carlos fala, né, que às vezes chego a pensar que a retirada do Twitter do ar é algo que obviamente atinge Elon Musk, mas tem como principal objetivo enfraquecer onde Bolsonaro é forte, e então, né, bombar via outras redes sociais mais vazias, uma direita permitida, com enfraquecimento proposital de tudo que foi conquistado, toda a bênção alinhada com o Deus da democracia. Método e sentido no que disse tem muito. Bem, né, o debate público lá no Twitter, bom, as pessoas não estão mais lá. Uns foram pro Threads, que é horrível, outros foram pro Política, que é horrível também. Facebook tentaram voltar, não tem como. O debate público, muitas ideias corriam lá no Twitter. Então assim, eu peço aos jornais, cara, ó, Revista Oeste, de coração, defendam um pouco o Bolsonaro, cara. Eu sei assim que vocês têm muito mérito de vocês. Augusto Nunes já era jornalista antes de eu nascer, né? Ele tem uma história muito antes de eu sequer nascer. Já era famoso tudo, mas, poxa, na boa, velho.
A Revista Oeste tem o tamanho que tem, graças a Bolsonaro. Braddock também. Gente, vamos respeitar um pouco da nossa própria história, pô. Um pouco da nossa própria história. Da nossa própria história. O que tá acontecendo aí é um absurdo. Não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira. E ficar deixando gente assim, que fica difamando, né? E fazendo acusações baixas. E a coisa vai passando e grande parte da população não vai vendo. E essa turma fica aí sem nenhum tipo de marcação. Peço de coração, velho. Ricardo Salles, você se mostrou um cara muito independente no PL. Nunca se dobrou pro Valdemar. Não se dobre pras mentiras do Deltan Dallagnol. Mostra o que esse cara tá aprontando. Mostre as fofocas que esse cara fez. Deltan era procurador. Ele sabe que o ônus da prova é de quem acusa. Ele tem o contato do Cláudio Dantas. Mas de anos e anos e anos e anos de amizade. Trabalho conjunto. E ele tinha acesso e mesmo assim ele colocou a fofoca pra frente. Só pra desgastar ainda colocou a imagem de Bolsonaro. Não vamos permitir isso. Vamos ter um mínimo aqui de honestidade. Vão deixar Bolsonaro apanhar todo santo dia, cara. Todo santo dia. Eu me revolto com isso. E vou usar o espaço que eu tenho pra defender o velho. E mostrar quem tá mentindo e difamando ele. E criando falsa narrativa. É o mínimo. Pra mim, isso é o mínimo que deveria ser feito. Avançando aqui para falar de notícias interessantes. Após nova pesquisa, vantagem de Tramonte diminui em média do Rally para Belo Horizonte e Bruno Engler aparece à frente de Fuad. Esse Rally, a Globo pega 6 pesquisas diferentes, agrega para conseguir meio que olhar as tendências. E aí, nesse agregador da Globo, você vê que o Tramonte, essa curva de cima, está começando a dar uma desidratada, é o candidato do Romeu Zema e do Calil, que é lulista, o Zema e Calil juntos com o Tramonte. Aí você tinha o Fuad, que é o candidato do Pacheco, tá aqui relativamente numa crescente, né? Mas ele tá com 14,9, ele tá atrás do Bruno Engler, que é o verde aqui, ó. Começou, aí veio aqui um platô, teve uma barriguinha e subiu de novo. Bruno Engler, a priori, aqui em segundo. Pode ir para um segundo turno, né? Zema com Calil, candidato do Lula, né? Zema com Lula versus o candidato de Bolsonaro. E em Fortaleza, a coisa ainda tá melhor. Eleição de Fortaleza tem reviravolta com candidatos do PL e do PT à frente em média do Rally. Capitão Wagner que é o terceiro nessa média. Bem que despencou nos últimos dias o Capitão Wagner. O Sarto também caiu. E aí vermelho é o petista. E verde é o André Fernandes, que vem pontuando aqui basicamente primeiro, no empate técnico. Dos 3 candidatos empatados em primeiro lugar, basicamente. Aí tá na casa decimal. O André Fernandes deu uma crescida boa, viu? Torço para o André, mas sem sombra de dúvidas. Que tenha êxito aí, se torne novo prefeito de Fortaleza. Começar a endireitar o nosso Nordeste. A Bahia, acho que talvez seja um dos últimos, né? A Bahia tá longe disso acontecer. Que comece por Fortaleza. Lá no extremo norte, no Nordeste, e venha descendo até para baixo. E salve a Bahia, que a Bahia tá precisando. Feira até tem jeito, mas Salvador, minha Nossa Senhora. Já em São Paulo, só vou falar do Boulos. Desempenho de Boulos após a entrada de Lula frustra expectativas da campanha. Glória a Deus. A gente tá vendo, inclusive, até pesquisas mostrando que a gente pode ter um segundo turno entre Pablo Marçal e o Nunes, sem Boulos. E se acontecer, pra mim, tá resolvido. Graças a Deus. Boulos tá fora. É minha única preocupação. O desempenho de Boulos no Datafolha, entre eleitores que poderiam ser conquistados pela entrada de Lula, frustrou expectativas de aliados que esperavam o avanço do candidato na camada mais pobre do eleitorado e deve forçar uma presença maior do presidente na campanha. A estratégia para assegurar a ida do segundo turno, olha o que a Folha está falando, para assegurar a ida. Já não é uma certeza mais. Já não é uma certeza Boulos no segundo turno. Discutindo nos bastidores e compartilhada por diferentes auxiliadores de Boulos, passa por reforçar a ligação com o PT pela primeira vez na redemocratização sem candidato próprio na capital. A vista do PT, que é a Marta Suplicy. Uma frase repetida é que o PT é um partido de chegada, no sentido que a afluência de votos para a sigla em outros pleitos teve um salto às vésperas da votação, com a entrada do eleitor visto como cativo. A ofensiva para atrair o público, considerado com o maior potencial de votar em Boulos, inclui a volta de Lula à cidade em 3 ocasiões para novos atos.
Lula tá realmente empolgado. Outra arma é a propaganda de TV. A partir do diagnóstico de que ela tem maior impacto sobre os paulistanos de baixa renda, o desafio é endossar a ligação com Lula, resgatar feitos da gestão Marta e apresentar proposta em um espaço bem inferior do Nunes, que vai ter 65% do tempo oficial. E olha o empenho do Lula na eleição do Boulos. O PT liberou 30 milhões do fundo eleitoral para o Boulos. Do fundo do PT. Só pro Boulos 30 milhões. 44 milhões já tá acumulado para fazer campanha. Não é pouco não, viu, bicho? Rapaz, dinheiro. Doação do PT para Boulos atropela instância partidária e gera crítica interna. Minha única preocupação é essa. Não dando Boulos, pessoal que se resolve aí. Quem mora em São Paulo deve saber o que é melhor para si. Só não deixem o Boulos vencer. Só não deixem o Boulos vencer. Pode achar. E para fechar aqui do Boulos, vai dar para falar do Silvio Almeida? Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça, processo prescreve e promotor desabafa. Isso aqui está no documento do promotor. Melancolicamente, se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser o mandatário maior. Quem será, né? Quem será o mandatário maior? O desabafo do promotor João Carlos de Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, está em um documento no qual é obrigado a reconhecer a extinção da ação movida contra o hoje candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, por acusação de dano ao patrimônio público. Segundo Maia, uma prescrição obtida por meio de autoinvestimento em escritórios, chincanas jurídicas, fuga de oficiais de justiça, recursos mirabolantes, habeas corpus. E esse cara quer ser prefeito de São Paulo. Não dá, mas não dá de jeito nenhum. Falando do Silvio Almeida, aconteceu muita coisa nos últimos dias, né? A gente comentou ali no início, mas confusão atrás de confusão. O Estadão chegou a publicar um editorial. Não vou entrar em detalhes, mas pela manchete e o subtítulo, somado à análise do Caio Junqueira, você vê que tá todo mundo percebendo, né? A sinuca do identitarismo. O ruidoso caso do ministro dos Direitos Humanos coloca o governo das minorias numa saia justa. Crise atinge coração do governo e da esquerda. Chefe da pasta dos Direitos Humanos, Silvio Almeida foi demitido nesta sexta após ser acusado de assédio. Direitos Humanos, né? O caso não tem pitada de preconceito. Nem vou entrar nesse detalhe. Aí vem a Helene Cantanhede. Direitos Humanos. Crise atinge a alma do governo e foca o direito da vítima de ser simplesmente vítima. Caso Silvio Almeida mancha a foto do terceiro mandato com as mulheres brancas, negras, indígenas, atiça a oposição e reduz a distância entre duas gestões que deveriam ser opostas. Eita, Lula bolsonarizou. Para quem diz que a esquerda não briga em público, né? Silvio Almeida está destroçado e sem forças. Relatam amigos que temem por futuro do ex-ministro. Não, essa não é a próxima. Professor e filósofo, ele tinha planos inclusive de disputar cargos eletivos, mas deixa o governo com reputação abalada. Está abalado, está destroçado. Aí aqui já a galera, né, se saem de perto. Caso Silvio Almeida vira munição para a direita e gera divergência na esquerda. Pô, tá brigando. Bolsonaro e aliados usaram demissão por acusações de assédio para criticar adversários políticos do governo Lula. E aí já vem ali o coordenador do IDAFRO. O Silvio Almeida, ele é símbolo do academicismo bem-sucedido, não do movimento negro. Ele critica a decisão do ex-ministro de atrelar denúncias de assédio à suposta tentativa de apagar lutas da população negra. Te conheço não, viu? Sai de perto de mim. Eu não te conheço não. Cresce no Me Too número de casos de assédio envolvendo Silvio Almeida. tá dando ruim, viu? Ex-aluna de Silvio Almeida em universidade denuncia assédio. Silvão.
Esse caso aí é uma encruzilhada, né? Porque se ele foi inocentado, fica parecendo que essa pauta não é importante. Se ele foi inocentado, a gente acha que não vai acontecer. E se ele não foi inocentado, ele vai ter que cumprir uma pena dura, né? Será que a turma da esquerda vai querer ver o Silvio Almeida ser punido? A Lígia Maria escreveu um texto interessante sobre toda essa hipocrisia do caso, progressismo imaturo e autoritário. O caso das denúncias de assédio contra o Silvio Almeida, né, que agora já é ex-ministro, pode ser uma oportunidade para que militantes do progressismo de cunho identitário reavaliem suas táticas de ação política. Foi uma grata surpresa vê-los pedindo cautela para que não fossem feitas acusações sem provas. Eles não vão reavaliar, né? Isso só está sendo feito porque é contra eles. Tal sensatez, que respeita o devido processo legal, não é vista quando acusados são brancos ou não aliados à esquerda. Essa obsessão identitária por aspectos físicos, né, aliada à ideia de dominação sistêmica, embota o debate público e solapa direitos. Toda denúncia feita por mulheres, negros, turma da diversidade, é verdadeira, porque esses traços biológicos pertencem a grupos oprimidos. Já todo acusado tendo se defender alegando fazer parte de um desses grupos, Almeida, a propósito, usou essa cartada. Do mesmo modo, quem não está na panelinha da esquerda é culpado. Mesmo que prove que é inocente, continua culpado. Não à toa, na última década, as redes sociais viraram tribunais que incitam linchamentos virtuais e cancelamentos. Não são poucos os casos, no Brasil e no mundo, de pessoas que têm suas vidas destruídas por denúncias que depois se verificam falsas. O movimento feminista Me Too, por exemplo, estimula esse tipo de denuncismo global. A senha punitivista é tamanha que inventam-se crimes como a ignorante imputação de preconceito às palavras criado mudo e esclarecer, ou a quem ouse fazer críticas como o antropólogo Antônio Risério, cujo linchamento Almeida ajudou a promover. Aqui é para a desonestidade da Carla Secada. A esquerda não briga em público. Eles cancelaram Antônio Risério. Eles cancelaram esse cara, eles perseguiram esse cara. Esse cara é professor, é intelectual. Eles destruíram a vida desse cara. O preconceito contra negros, mulheres, diversidade não é desculpa para dilapar pilares do Estado de Direito, arduamente construído ao longo dos séculos. O progressismo precisa amadurecer e aprender a criar consensos, em vez de acirrar disputas com base infundadas, para construir políticas efetivas de combate ao preconceito aliadas à garantia dos direitos fundamentais, a não ser que prefira continuar em dissonância cognitiva enquanto promove autoritarismo em nome da liberdade e da justiça. E aí, para esse caso ficar ainda melhor, a nova ministra dos Direitos Humanos de Lula é ré em ação que aponta superfaturamento de 6,5 milhões em licitação em Belo Horizonte. O Lula escolhe a dedo, né, seus ministros. O Lula realmente... O Lula escolhe a dedo. A dedo. Um caso que eu queria comentar, para não deixar em branco, deixar passar o mês de setembro sem falar dele. Aconteceu nos últimos dias, envolve a senhorita Deolane, influenciadora. Fez o L com força, rapaz. E tá ali, ó. A advogada influência Deolane é presa em operação da polícia, né, de Pernambuco, envolvendo jogos ilegais. A ação visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Resultado de investigação iniciada em abril do ano passado. Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. Aí foi presa. E vamos ver aqui a trajetória da aliada do Lula. Ela foi presa, depois ela foi solta, ela foi ovacionada por fãs. Circularam vídeos na internet que talvez não sejam fãs, talvez as pessoas receberam um incentivo para ir lá. Não sei. O que eu também não sei, na verdade eu sei, né? A resposta para a pergunta do Leandro Ruschel. Em quem será que esse pessoal votou, hein? Esse pessoal que foi lá ver a Deolane, ovacionar ela, heroína do povo brasileiro. Quem será que eles votaram, né? Aí, mal ela sai da cadeia e ela descumpriu medida judicial. Parabéns, né? Uma das medidas era não falar com a imprensa. E o que ela tá fazendo? Falando com a imprensa. E aí, pra minha surpresa, rapaz, ela voltou a ser presa por descumprir medidas cautelares.
A justiça prendeu uma pessoa de esquerda que descumpriu a medida cautelar. Acho que ficou feio, né? Que a própria imprensa denunciou. E o pior é que ela é advogada. A advogada influenciadora havia sido solta na segunda-feira para cumprir prisão domiciliar. Me pagam bem, diz Deolane sobre suposta ligação com o PCC. Um ex-integrante da facção acusou a influenciadora de fazer lavagem de dinheiro para a facção em São Paulo. Isso aqui é matéria do Metrópolis, viu? Só um breve resumo aí do que aconteceu nos últimos dias. Tem outros assuntos também, envolvem a pauta econômica. Aconteceu muita coisa, muita denúncia nos últimos dias, envolvendo alguns bancos, venda de coisas esquisitas. Inclusive, pessoas usando da boa-fé do próprio pai, para lesar o pai, porque antes de ele ser filho, ele é funcionário de banco. Aí tem coisa de questão no Galípolo, tem medidas econômicas do governo, a turma do Haddad. Mas esses assuntos, eles, nos últimos dias, né, tão ganhando destaque, meio que ninguém quer saber deles. Eu venho lendo, venho absorvendo as coisas. Tem algumas movimentações internacionais também, que a imprensa vem noticiando uma coisa ou outra. Teve eleição na Alemanha, vale a pena prestar atenção. Talvez eu acabe falando sobre isso semana, algum dia. Remar contra a maré. Falar de algum assunto que eu acho que agrega alguma coisa. Pelo menos vai o pessoal pensar, raciocinar. Porque quando eu olho para rede social, 90% do tempo agora é o pessoal criando cenários que não condizem com a realidade. Acusações sem pé nem cabeça contra Bolsonaro e eleição de São Paulo. Nunes versus Marçal. Ah, Jesus. Esse assunto para mim é o mais chato de todos. Mais chato de todos. Mas é isso. Peço aqui mais uma vez de coração, peito sem aberto. Cara, dê uma força lá pro Bolsonaro. Essa questão da anistia é importante desmentir. É importante desmentir. Porque essa pauta ela precisa do apoio. Essas pessoas precisam encontrar a liberdade. Elas não podem ficar presas para sempre. E esse tipo de fofoca só enfraquece a pauta. Porque as pessoas começam a lutar contra. Por quê? Não, porque a anistia, na verdade, é um grande golpe. É um grande golpe aí para ajudar aí pessoas. E não é isso que está acontecendo. Então, assim, vamos ajudar aí a desmentir, esclarecer os fatos. Peça a Revista Oeste, peça uma da Bradock, peça ao Salles. Salles, você nunca se dobrou pro Valdemar, Salles. Você nunca se dobrou pro Valdemar, não se dobre pro Deltan Dallagnol. Você sabe, você conhece, já conversamos, a gente já teve a oportunidade de conversar nós dois, Salles. Você sabe dos vínculos, você sabe um pouco do passado do Dallagnol. Você nunca teve o rabo preso, Salles. Apelei com essa, né? Brincadeira, porque eu fico chateado com o Deltan. E porque não é só o Deltan, né? Envolve o Bolsonaro também. Mas na boa, Salles. Você sempre teve independência. No PL, você não se dobrou pro Valdemar, não se dobra pro Dallagnol. A gente tem que criar um consenso nessa pauta da anistia. Ela é importante pro Brasil. É muito importante. E se você ficou aqui e não tá com raiva de mim, e por algum motivo você acha que eu mereço um pouco mais de seu apoio, você pode estar no canal, valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Isso aqui tudo vai ser guardado. A gente vai lembrar lá na frente. Quem trabalhou para sabotar o Brasil. Dentro de mim, isso não vai passar em branco. Não vai passar. Eu não vou dar vida mansa pra vocês. Os espertinhos, os catinguentos. Não. Volta em mim na Best e volta amanhã. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.